Seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola. Você vai participar agora do momento de pregação. Nós estamos aqui em um culto no lar e a gente quer dividir a ministração de hoje com você que está aí do outro lado, tá bom? Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Vamos para cima. O texto de hoje está em Romanos, capítulo 11. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Eu vou pedir que a Elza leia na Bíblia na linguagem de hoje, porque a linguagem é mais clara e vai ficar bem legal. Como todos têm acesso a João Ferreira de Almeida, normalmente é a tradução bíblica mais usada nas igrejas, não vão ter muita dificuldade em compreender o texto. Por isso, eu agora pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? De jeito nenhum, porque eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele escolheu desde o princípio. Vocês sabem o que as Escrituras Sagradas dizem? Naquele trecho em que Elias, diante de Deus, acusa o povo de Israel assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que ficou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus respondeu? Ele disse: guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora. Por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. A sua escolha é baseada na sua graça e não no que eles têm feito. Porque se a escolha de Deus fosse baseada no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria verdadeira. A mensagem que Deus me deu hoje tem a ver com um sentimento que normalmente todos nós temos quando a gente descobre alguma coisa boa de Deus, quando a gente descobre alguma coisa em relação ao reino dele, que não é comum. Quando a gente descobre algo sobre o reino de Deus que parece que não está tão comum, a gente descobre alguma coisa na nossa comunhão com Deus, na maneira de andar com Deus que não é algo tão comum, a sensação que a gente tem é de que nós somos os únicos fiéis da terra. A sensação que a gente tem é de que somos os únicos que estão preocupados em fazer a vontade de Deus, os únicos que descobriram o ouro que estava escondido nas páginas da Escritura Sagrada. A sensação que dá no coração da gente é essa. E a gente começa a olhar para a multidão que diz seguir a Deus, mas que a gente, olhando pelas obras dela e até pelo que elas falam, está muito longe, muito aquém da realidade de alguém que encontrou Jesus. A gente olha para uma multidão que está desse jeito e pensa: nossa, eu sou o último eleito da terra, eu pertenço à última igreja séria do planeta. Só que não é assim. A mensagem de Deus para a gente hoje é: você não está sozinho. Amém? Não só não estamos sozinhos em relação a Deus, que Ele está conosco, mas não estamos sozinhos em relação à obra de Deus. Deus tem feito a obra dele no coração de milhares de pessoas. O profeta Elias estava passando por um problema de depressão na vida dele. Ele fez uma obra maravilhosa, nunca antes vista, que é orar e descer fogo do céu. Nem Moisés fez uma coisa dessa. O fogo desceu do céu porque ele orou. Ele tinha intimidade com Deus. E fogo desceu dos céus em relação a Elias, não só naquele dia em relação ao sacrifício de Deus e o de Baal, mas Elias uma vez estava no monte e o rei mandou pessoas para prendê-lo, e ele disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo e consuma todo mundo. E desceu uma bola de fogo do céu e matou todo mundo. E assim aconteceu 3 vezes, até que um dos soldados resolveu ser inteligente e disse: Elias, por favor, não manda fogo não. Não ora a Deus para mandar fogo não, que a gente sabe que você é homem de Deus, a gente está aqui a mandado do rei, não somos seu inimigo. Por favor, nos ouça. E aí Elias ouve eles e resolve trocar uma ideia com o pessoal. Mas veja que Elias orou, ele tinha o hábito de orar e Deus atendia
a esse respeito de descer fogo no céu. E de repente Elias orando a Deus, pedindo a Deus que convertesse a multidão de gente que estava adorando a Deus errado. Tinha um monte de gente servindo a Baal, um monte de gente que era para estar servindo a Jesus, que era para estar adorando ao Deus vivo, estava adorando ao Deus errado. Tinha estátua de Baal pela cidade e o povo estava adorando Baal. E aquela doida da Jezabel, né, era doidona a mulher, mandava mesmo botar os ídolos, construir templo de Baal. Imagine, no meio do povo de Deus mandando construir templo de Baal. E hoje nós olhamos para o evangelho hoje, a gente vê uma gospelização miserável. Nem sei se essa palavra existe. Mas a gente olha, é tanto gospel, né? Motel gospel, polidense gospel, e tanta maconha gospel, tem tudo gospel hoje. E a gente olha, né, para essa gospelização, essa coisa absurda que está acontecendo nos dias atuais em relação à Igreja de Cristo. A gente olha e diz, meu Deus, cadê o evangelho? Meu Deus, o que está acontecendo com a Igreja de Cristo na Terra? A Igreja de Cristo, que antes tinha medo de separar marido e esposa, hoje não só estão separando, mas está tendo coisas de grupo, de swing dentro da igreja. Maridos e mulheres que trocam um com o outro lá e vai. Está tendo coisas absurdas. Minha mãe enviou para mim um vídeo de um pastor que uma mulher teve uma revelação. A mulher teve uma revelação de Deus de que ela teria que ter um filho com o pastor da igreja. Detalhe, o pastor da igreja é casado e ela é casada também. E o pastor disse que se Deus falou, ele vai fazer. Ele disse que foi a coisa mais constrangedora da vida dele. Mas que se foi Deus que mandou, ele vai fazer. Ele foi e fez o filho da mulher. Isso é um absurdo. Quando eu falo aqui, gente, a gente precisa ter medo de apontar os erros das igrejas e temos que ter cautela a respeito do novo de Deus. Eu não estou falando desses absurdos. O novo de Deus não é em relação a pecar. O novo de Deus é em relação a como as coisas são feitas. Existe uma igreja que foi feita para funcionar em modo de templo. Existem outras igrejas que é como nós, que congregam na sala de casa. Existem igrejas que são chamadas por Deus e tem aquele, como é que pode dizer assim? Aquele espírito de visitar os orfanatos, de fazer caridade, ações sociais grandiosas. É o chamado daquela igreja. Tem igreja que tem um chamado muito forte para enviar missionários para fora do Brasil. Tem igreja que o chamado já é visitar as cadeias e pregar o evangelho para quem está preso. Cada um de nós foi chamado para uma função. Onde é que isso está escrito? Em Romanos capítulo 12. É só passar uma página além dessa que a gente leu. Chega em Romanos capítulo 12, vai ler do versículo 3 em diante, vai ver Paulo falando que na igreja existem muitos dons. E um dos dons que tem na igreja é a misericórdia. Um dos dons que tem na igreja é a hospitalidade. O outro dom que tem na igreja é liderar, né? A pessoa que foi chamada para ser líder, para estar na frente de uma comunidade e várias outras situações. Então o corpo de Cristo, a multiforme sabedoria e graça de Deus, é conhecida através da igreja, as muitas maneiras que Deus tem para salvar as pessoas. E eu não acredito que um pastor tendo relações sexuais com uma mulher casada, eles todos adulterando ali, tenha alguma coisa para salvar algum perdido. Vocês compreendem? E eu espero que quem está do outro lado também compreenda. Isso é um escândalo. E ele ainda dá o exemplo de Oséias. É completamente diferente. Oséias não casou com uma mulher que era casada. Oséias casou com uma mulher solteira que era prostituta. Tem uma diferença gigantesca. Enfim, o que é que a gente pode fazer? Deixe que Deus julgue ele. A gente não vai seguir esse exemplo nem vai aprovar o que ele está fazendo. Quem vai dizer se está certo ou não é Deus. E a gente olha para todos esses absurdos e o que, que a gente sente? Caramba, parece que nós somos os últimos eleitos da terra. Perdeu-se o temor a Deus. Eu vejo cristãos fazendo piadas com Jesus. Eu vejo cristãos assistindo Porta dos Fundos, que é um canal
do YouTube, onde faz várias zombarias contra Deus, contra Jesus, contra Moisés, contra a Bíblia. E crentes que assistem, que dão risada, que gostam, que acham legalzinho. E a gente vê muita coisa feia, muita bosta, muito esterco no meio da igreja. E a sensação que a gente tem é de total podridão, de total perdição. Como Elias olhava para a geração dele e dizia, tá tudo perdido. Mas a palavra de Deus hoje, a gente não tá sozinho. Amém? Ontem eu estava assistindo uma entrevista no Flow Podcast de Rodrigo Silva, que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele é arqueólogo, ele é um moreno. Rapaz, o cara é muito fera. Fera em arqueologia. Fera, né? Ele tem um conhecimento científico muito grande. Ele tem vários doutorados, o pastor Rodrigo Silva. Ele fez faculdade em Israel, fez faculdade no Brasil, fez pós-doutorado em não sei que de acho lá dos Estados Unidos, fez pós-doutorado em Israel, fez pós-doutorado aqui na América do Sul, no Brasil, em tudo quanto é lugar. O cara tem para mais de 8 pós-doutorado. Formou em arqueologia bíblica, grego do Novo Testamento, hebraico. O cara é um monstro em termos de conhecimento arqueológico. O cara é um monstro, o cara é monstruoso. Só que ontem ele tava no Flow Podcast, na verdade contando, né? Eu tava assistindo ontem, mas não sei qual foi o dia que ele tava. E eu assisti, a entrevista dele no Flow durou 4 horas e algumas coisas. Eu assisti 2 horas e 50 minutos assim. Eu assisti 2 horas e 50 minutos assim, com o zoião regalado, gostando do que tava ouvindo. Por quê? Porque eu vi que eu não estava sozinho. Um homem que a gente sabe, né, que a Igreja Adventista é uma das mais religiosas que tem. Religiosidade terrível. E ele é pastor da Igreja Adventista. E eu imaginava ele um homem completamente religioso. Só que o que aconteceu na vida dele? Deus tirou ele do mesmo fundo do poço que eu estava. Ele, depois de crente, depois de pastor, depois de casado, depois até de famoso, pegou depressão e pensou até em tirar a própria vida. E quando ele estava lá no fundo do poço, ele teve um encontro com Jesus. E de lá, do fundo do poço, ele saiu adventista do sétimo dia. Continua na igreja, sendo pastor da igreja, continua com a vida dele. Porém, a mentalidade dele sobre Deus mudou drasticamente, tal qual a minha, tal qual a nossa, vou ousar dizer. Como assim? Ele acredita que Deus não está enjaulado na teologia. Ele acredita que Deus não está enjaulado na igreja adventista. E ele falou uma coisa que é até pesado. Mas por aí você tira o quão aberto ele está para a graça de Deus, para o reino de Deus. Ele disse, eu não me admiro se quando eu chegar no céu eu encontrar até ateu no céu. É verdade. Foi o que ele falou. E ele ainda disse, sabe por quê? Eu não sei o que está no seu coração, eu não sei o que Deus está fazendo dentro de você. Aí o Monark, que é um dos caras que estava lá no Flow, falou, eu era ateu, eu agora acredito que Deus existe, mas eu não tenho ainda aquela coisa de como é a personalidade dele e tal, mas que ele existe, eu sei que existe e tal. Aí o Rodrigo Silva, velho, ele pregou o evangelho. Eu nunca vi, os caras do Flow são palhaços demais. Eles são piadistas, mas piada tem o cara se caiu quietinho. Eu nunca vi eles tratarem alguém com tanto respeito como tratou o Rodrigo Silva. E foi lindo. Eu vou terminar de ver aquela entrevista. E daí surgiu a mensagem. Porque às vezes a gente olha para quem tá no templo e a gente vê ele com aquela aparência ali, né? De tal, você diz, o cara é religioso. Não, ele tá com aquela aparência ali porque Paulo disse, eu me faço de judeus para ganhar os judeus, eu me faço de gentil para ganhar os gentios, eu me faço de tolo para os tolos, de sábio para os sábios, eu me faço de todos para por meio disso ganhar alguns para Cristo.
Ele entende que ele, sendo pastor de uma igreja, estando à frente daquela comunidade, ele pode pregar o evangelho de Jesus Cristo e pode despertar no coração de várias pessoas que têm a mente fechada o verdadeiro amor de Deus. A verdadeira realidade de que Deus não está preso dentro da igreja, de que Deus não está preso nas garras da religião, de que Deus não está enjaulado na teologia. Deus é muito maior do que o que a gente imagina. E aí fica a pergunta, como é que ele pode chegar a essa conclusão depois de ter chegado no fundo do poço e Deus tirado ele de lá? A mesma coisa aconteceu comigo. Eu fui pro fundo do poço. Fundo. A minha história vocês já conhecem. Fui pro fundo do poço. E lá Jesus me resgatou. E quando eu saí desse poço, a minha vida cristã saiu como se eu nunca tivesse sido cristão na minha vida e hoje eu sou. Essa é a verdade. E Deus fez isso na minha vida. E está fazendo na vida de um monte de gente, gente. Amém. Talvez a pessoa que esteja me ouvindo nesse exato momento esteja dentro do templo e já esteja sendo despertado para as realidades que a gente traz aqui. De que Deus está fora da gaiola. Deus está completamente livre. Uma coisa que ontem eu dormi ouvindo Mateus e hoje eu vou terminar de ouvir Mateus dormindo. Botei a Bíblia em áudio, né, no YouTube e deixei ele lá rolando. E sempre que chega de Mateus, capítulo 3, se não me falha a memória, onde conta a história dos 3 magos que vieram do Oriente, eu me lembro, Deus está fora da gaiola. Sabe por quê? Não foi 3 judeus que vieram do Oriente. Foi 3 magos, 3 sábios que vieram da Pérsia adorar Jesus. Quando a gente vai fazer o estudo desses 3 magos, a gente descobre que esses 3 caras, eles eram zoroástricos, ou seja, uma religião tão velha quanto o judaísmo, né? Uma religião velha e que está completamente imersa na Pérsia, ou seja, Deus se comunicando com pessoas de maneira eficaz fora da comunidade de Jerusalém. Isso mostra que Deus não está preso ao arraial. Deus está fora. Deus está livre, fora de gaiola alguma. Enquanto a gente fica pensando que Deus só se comunica com a igreja, Deus está lá agora com o índio patachuca, sei lá como é o nome de qualquer índio que seja, churumbundunga, lá ungabungadunga, falando lá no meio do mato, no coração do índio. E a gente fica se perguntando, e as pessoas que nunca ouviram o evangelho? O evangelho de Jesus Cristo será pregado a todos. Se eu não puder ir lá pregar, Jesus vai falar no coração daquela pessoa, porque ele não vai deixar nenhum eleito ir para o inferno. Diga. Você sabe que eu gosto de assistir uma rádio aí, né? Sim. E o pastor ontem estava falando isso. Tem pessoas que pensam que só encontra Deus na igreja. Se for para a igreja. Mas você pode em sua casa você orar, que Deus ouve. Em qualquer lugar que você falar com Deus, em qualquer lugar. Ontem eu ouvi isso. Mais um sinal de que Deus está trabalhando. Não é só a igrejinha da sala aqui em casa que tem um encontro real com Deus, que Deus está transformando a vida, que Deus arrancou vício de cigarro, que Deus arrancou da vida de esbórnia. Não é só com a gente. Deus está fazendo isso com várias pessoas, milhares de pessoas estão sendo despertadas. Pessoas que a gente vê passar na rua de paletó e gravata e a gente olha, pô, lá vai o religioso por dentro daquela capa. O coração dele tá pegando fogo no nome de Jesus. Essa é a realidade. Às vezes a gente olha para os católicos e diz, ih, tá tudo perdido. Olha quanto ídolo tem lá. Tem um monte de gente salvo dentro do catolicismo. A gente aqui conhece pessoas que são católicas e que não adoram imagem. Existem pregadores que estão no YouTube, que são católicos, que estão na televisão, que são católicos, que não adoram imagem. Fala abertamente que não adoram imagem, que tem aquelas estátuas ali porque tem que ter. A própria sociedade católica exige, para uma igreja ser católica tem que ter alguma imagem lá dentro. Então tá lá, de enfeite. Mas nenhum deles se curva. Adora a Deus, adora Jesus. Fala de Maria porque tem que falar. Faz a oração de Maria porque tem que fazer. Porque senão não é católico.
Mas eles estão lá. Aí a gente vem com a pergunta religiosa. Por que então ele não sai do meio do catolicismo e vai para uma igreja evangélica pregar? Porque no oceano a água já é salgada, você já tem. Não se joga sal, vou falar melhor assim. Não se joga sal na água do mar querendo que ela fique salgada. O lugar desses católicos que são despertados pelo Espírito Santo é ficar no meio da igreja católica para abrir a mente de todo mundo lá dentro, para que as pessoas estejam no meio das imagens, mas não as adorem. Adore somente Jesus Cristo. Já pensou se todo católico que foi despertado pelo Espírito Santo sair de dentro da igreja? For para uma igreja evangélica? Quem vai despertar quem está lá dentro? Você está entendendo? Sempre houve no meio do catolicismo grandes homens de Deus. Eu, conhecendo a história de Francisco de Assis, arrisco dizer, foi um grande homem de Deus. São João da Cruz, um grande homem de Deus. O santo casamenteiro, né? O Santo Antônio também foi um grande homem de Deus. Quer ver um outro cara? Santo Antão, que é Santo Antônio o Grande, que foi um monge que viveu no ano 200 e pouco depois de Cristo, um grande homem de Deus, na minha opinião. Aí a gente fala, como assim? Eles acreditavam, deixavam de acreditar em salvação pelas obras e não o que não é, deixa Deus decidir. Porque o Santo Antão, o Grande, né? Santo Antônio o Grande, né? Que tem o Santo Antônio Casamenteiro, e tem o Santo Antônio que tiveram que chamar de Antão, que é para poder diferenciar. O Santo Antão, a história dele é a seguinte, eu vou contar para a gente encerrar, para vocês verem que Deus tem seus eleitos em tudo quanto é lugar, e ele está despertando todo mundo, sempre, desde que Jesus veio, que Deus vem despertando todos os seus, de todos os lugares, em todas as religiões. Santo Antônio, ele estava andando pela rua e ele viu um cara pregar. A pregação que o cara tinha na mão era somente uma parte, porque naquela época era assim. Tinha gente que tinha partes do Evangelho de Mateus, parte do Evangelho de Marcos, né? A igreja dava, né, umas partezinhas assim para as pessoas, então ficava um pedacinho só. O Santo Antão, né, o Antão, quando ele ouviu a pregação, foi a pregação do jovem rico, onde disse para ele ir lá vender tudo e seguir Jesus. Sabe o que foi que ele fez? Ele era rico. Ele chegou, vendeu toda a propriedade dele, a parte dele, e deixou a parte da irmã. Disse, essa parte é sua, a minha parte eu vou vender e vou doar aos pobres. Ele deixou a parte da irmã e foi, vendeu a parte das partes. A irmã dele continuou tendo condições, continuou de boa, e ele se picou pro deserto. Foi morar no deserto. É mole, gente. O cara foi morar no deserto. Difícil, né? Largou tudo. Aí você pergunta, cara, como é que pode? Esse cara, a pregação dele era doida. A pregação dele era bem doidona. Meio que salvação pelas obras, né? Ele que dizia que quem fosse rico não ia ser salvo. Mas por que ele dizia que quem era rico não ia ser salvo, gente? Ele não teve acesso ao resto do evangelho. O resto do evangelho. Sabe? Nem teve ninguém para ir pregar para ele depois. Ele só tinha aquela parte. Ele só tinha a parte do jovem rico, gente. Só isso. Aí vem a questão. O que ele ouviu de Jesus, ele creu. Quem vai dizer que o cara não é salvo? O que ele ouviu de Jesus, ele creu. E creu de uma maneira tão poderosa que vendeu tudo que ele tinha. E foi morar no deserto. Viver de nada. Viver de Tem esmola. muito nós hoje que temos a Bíblia inteira. Sim. Tem muitas pessoas que lê a Bíblia inteira e não faz nem o mínimo Oxi. que tem nela. Pois é. Então, essa é a realidade. Então, muito cuidado quando a gente olhar para o redor. Muito cuidado. Não é porque uma pessoa está ali no meio da religiosidade que ele é religioso. E eu tenho muito perdão a Deus para pedir, viu? Eu também. Sabe por quê? Tem um monte de gente, que eu vejo passar na rua e que eu digo no meu espírito. Eu digo, eita, lavar os fariseus. Eu falo no meu espírito, velho. Falo. Digo, lavar os fariseus. Opa aí, velho. Um sol desse, a galera de paletó e gravata indo pra igreja. Mas a gente não sabe. Às vezes ele tá ali sendo judeu, disfarçado de judeu para pregar para os judeus. Verdade. Você que tá me ouvindo aí no YouTube, que tá no templo e fica pensando se sai do templo ou se fica. Olha, velho, eu não vou usar dizer que a palavra de Deus para você hoje é fica onde tá e faz a diferença. Mas eu vou dizer, vá orar ao Senhor, vá conversar com Deus. Porque se você tá onde você tá,
é para você fazer a diferença. Se Deus quiser que você saia de lá, Ele vai lhe mostrar mais algumas coisas, vai te dizer que é impossível você adorá-lo ali. E aí sim, você vai, procure sua sorte, procure sua melhora em outro lugar, da maneira que Deus te mostrar. Mas até então, a palavra do Senhor é: fique onde você está e faça a diferença. Se faça de judeu para os judeus, se faça de gentil para os gentios, ganhe todos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.